Olá, meus irmãos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade, né, à saga, a origem, falando um pouco sobre os orixás. E o tema de hoje será especificamente sobre o orixá Oxóssi, sobre Odé, certo? Mas antes de começarmos, antes de adentrarmos de fato ao assunto, eu quero deixar uma mensagenzinha para vocês e que para mim é de grande importância, certo? Estamos numa era da informação que não fala apenas de Google e YouTube, não. Ainda existem, certo? Livros de papel, ainda existem registros históricos e a ignorância hoje é para quem quer continuar vivendo nela. Aí os doutores do candomblé, né, e defensores da tradição vão vir me dizer: candomblé é uma religião brasileira e não tem nada a ver com a cultura iorubá. Candomblé se aprende dentro do barracão e não no pai Google e mãe YouTube. Ok. Aí para essas pessoas, né, eu pergunto: o que vocês estão fazendo aqui, então, em meu canal? Eu faço vídeo para quem quer, de fato, aprender, para quem acredita no que eu trago aqui, né, nas informações que eu trago aqui, para quem comunga no mesmo pensamento que eu, certo? Então, se você não concorda, se você acha que as informações que eu trago aqui são relevantes, são irrelevantes, não tem valor para a religião, simplesmente é só você, se é inscrito, se desescrever, se não é inscrito, é só não abrir a página e não assistir os vídeos. Simples assim. Não faz sentido nenhum para mim estar dentro de um culto que eu não saiba de fato o que é que eu estou cultuando e o porquê, o para que eu estou cultuando. A falta de informação, ela aprisiona o ser humano e, infelizmente, é o que vem acontecendo dentro da maioria das casas de terreiros de candomblé. Tradição é a maneira de um povo, é a maneira de ser, de fazer de um povo. E hoje o candomblé se pauta, né, nas tradições. Não critico, não julgo, mas, enfim, algo que foi dito por uma determinada pessoa, repassada de geração em geração, e essas verdades ditas se tornam legítimas pelos seus descendentes. Tradição é isso. Se alguém lá atrás falou algo e este alguém for de nome, né, conhecido, é a verdade, tem que ser assim, acabou, pronto. Não, você não pode questionar o porquê, o para quê. É isso e acabou. Você aceite e pronto. Isso é tradição. Isso se tornou tradição dentro das casas de candomblé. E nós não temos o direito de discordar e de buscar a fundamentação dessas tradições. Acho super engraçado isso, né? Mas e se identificarmos uma incoerência, eu acho sim que devemos buscar o esclarecimento do porquê daquela tradição, daquela ritualística. Todo ser humano, por mais velho que seja, ele é humano e sujeito a erros. E assim como qualquer outro ser humano, o erro faz parte do ser humano. Nós nunca teremos a verdade absoluta, nunca estaremos 100% correto. Sempre vai existir erros e acertos. Esse é o ser humano. Então, independente de idade, independente de posto, de cargo que você tem dentro da religião, não quer dizer porque você é mais velho que a sua verdade tem que prevalecer, a sua verdade é absoluta. E como eu disse no início,
todo culto existe um porquê e para quê. E todos que estão dentro de um culto têm o direito e a obrigação, principalmente, de saber o que é que está cultuando e por que está cultuando. E, infelizmente, as casas de candomblé utilizam-se, né, da doutrina do medo, a representação das senzalas da escravidão. E eu discordo totalmente disso. E, infelizmente, essa postura vemos mais em pessoas que na vida não foi nada e hoje utiliza da hierarquia do poder para tentar ser alguém, usando a religião, usando o nome do orixá para poder tentar ser superior a alguém, né? E isso nós vemos muito dentro das casas de candomblé, infelizmente, esquecendo que hierarquia nada tem a ver com autoritarismo. Mas é como eu costumo falar em meus vídeos e lives, infelizmente hoje existe mais religiosos que cultuadores, de fato, de orixá. Existe mais servos de pai, de mãe de santo, do que cultuadores dos ancestrais. Meia volta a dar, eu vejo algumas publicações, alguns grupos, né, onde sacerdotes dizem que filho de santo trocam de orixá e imagem de pai de santo. Como se o filho de santo sempre fosse o errado da história, né? Mas é como tem o ditado, toda moeda tem dois lados. E temos que analisar exatamente os dois lados antes de julgarmos, até mesmo porque, assim como existe, de fato, filho de santo que não prestam, existe também sacerdotes que não prestam e que não dão valor nenhum ao seu filho. Muitas das vezes dão valor apenas ao que seu filho tem a oferecer e não ao que seu filho é dentro da casa de axé. Mas, enfim, eu não vou entrar no mérito da questão. E o grande erro do candomblessista é aceitar ser doutrinado e não ensinado. Costumo dizer isso sempre. Toda e qualquer fé, ela deve ser livre, porém, nunca ser cega. Para tudo existe um porquê e para quê. E devemos sim questionar, pesquisar, buscar, estudar. E se não encontrarmos respostas dentro do nosso barracão, com a nossa família de axé, sim, devemos sim, sem medo, buscar fora. Não sou a favor, certo, de pegar um tantinho aqui, um tantinho ali, um tantinho aqui e fazer uma coxa de retalho. Não. Mas se dentro da sua casa de axé você não encontra porquê para as suas perguntas, para os seus questionamentos, sim, busque fora. O estudo, o conhecimento edifica o homem. E é a única coisa que de fato nós levamos quando partimos daqui do Aie para o Orum. E para aqueles, né, que não gostaram do que eu falei, eu só tenho uma coisa a dizer. Quem não se sentir preparado para esta conversa que temos aqui, não tem problema nenhum, eu vou super respeitar. Só não venha descredibilizar pessoas e estudos sérios, que é o que fazemos aqui, certo? Ninguém é obrigado a aceitar nem concordar com o outro. Devemos apenas respeitar o outro. Então, não perca o seu tempo fazendo comentários desnecessários que não irá acrescentar em nada. Até mesmo porque, se isso acontecer, eu vou excluir o comentário, certo? Ninguém é obrigado a ver aquilo que há de pior em você. Então, vamos agora, de fato, adentrar o tema do vídeo de hoje, certo? Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Odesurá e este é mais um vídeo do meu canal, Odelfa. Aburu, Abuie, Colopé, Mutumbá, Mucuyu, a todos, Saravá, a bênção a quem é de bênção, a meus mais velhos, a meus mais novos, a meus iguais. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do canal, que hoje o tema será
orixá Oxóssi. Odé. Contrário do que pensam, né, e propagam por aí, não existe orixá Odé. Odé, ele é uma função, um cargo, e seu significado seria caçador. As pessoas temam em afirmar que Odé é um orixá, mas é importante esclarecermos que Oxóssi é um Odé, mas nem todo Odé é Oxóssi. Existem vários orixás que desempenham a atividade Odé. E o primeiro deles, como já disse no vídeo anterior, é o orixá Ogum. Inclusive, o Ogum tem o título de Olodé, líder dos Odés, líder dos caçadores. Temos vários outros orixás do panteão iorubá que têm o título de Odé, como falei, Ogum, Oxóssi, Erinla, Ologunedé, Iaotim, dentre outros que fazem parte do clã dos caçadores do clã Odé. Bom, Oxóssi é só mais um dos muitos Odés. Inclusive, as ditas qualidades de Oxóssi que cultuamos dentro do candomblé são orixás independentes, são orixás à parte e não qualidades ou caminhos de orixá Oxóssi. Na verdade, o orixá Oxóssi ele não possui qualidades. Todos os nomes que são usados para as qualidades dele são outros orixás, divindades, orixás à parte, independentes, certo? Não são qualidades de Oxóssi. Erinla, por exemplo, é um orixá à parte, não tem nada a ver com o orixá Oxóssi, assim como Danadana, Ibu, Inlé, como outros, certo? São orixás à parte e não são, como se prega dentro do candomblé, qualidades de Oxóssi. Historicamente comprovado, na época da escravidão, a maior parte, né, a grande parte das tribos devolta do orixá Oxóssi foram trazidas aqui para o Brasil, ganhando assim a grande popularidade do orixá Oxóssi quando se formou o candomblé. Inclusive, o título de rei de Queto, dado ao Oxóssi, ocorreu aqui no Brasil. E em solo iorubá, este título, de fato, na verdade, é do orixá Exu e não do orixá Oxóssi. Diferente do culto aqui no Brasil, em solo iorubá, o orixá Oxóssi é um orixá bruto. Seus altares, os ubós e bás são brutos, recebem oferendas e sacrifícios sem muita limpeza, não se tira o axé, é tudo muito primitivo. Oxóssi cumpre o papel primordial de civilizador, pois na condição de caçador representa as formas mais arcaicas de sobrevivência humana, a própria busca incessante do homem por mecanismos que possibilitem se sobressair no espaço da natureza e impor a sua marca no mundo desconhecido. A coleta e a caça são formas primitivas de buscar alimentos e são os domínios de Oxóssi, orixá que representa aquilo que há de mais antigo na existência humana, a luta pela sobrevivência. Orixá provedor, caçador, astuto, orixá da fartura, do equilíbrio, da prosperidade e da responsabilidade. Um orixá ágil, estratégico, orixá de grande intuição, percepção e visão aguçada, também ligado à arte da magia. Oxóssi é uma divindade que tem o seu poder agregado à medicina. Possui também o domínio sobre o conhecimento das folhas
e os seus poderes de cura. Perdão. Cultuar Oxóssi é cultuar dentro de si a solução para os problemas de uma forma rápida. E contrário do que se acredita, Erinlé, como eu citei, não é uma qualidade de Oxóssi. A única correlação que existe entre Erinlé e Oxóssi é que ambos são caçadores, pertencem ao clã dos caçadores, são um orixá Odé. Na concepção iorubá, Erinlé e Boalamo, Inlé são as mesmas divindades. Inlé é como é chamado este orixá em Cuba. Erinlé é o caçador de elefantes, inclusive o seu próprio nome significa terra dos elefantes. Em território urubá existem locais onde essa divindade ele é cultuado sendo também como feminino. Eu acho que a questão da sexualidade do orixá, se é um aboró, se é um iabá, se é um orixá masculino, se é um orixá feminino, isso é o que menos importa, é o que menos interessa dentro do culto, certo? Porém, existe sim, como eu citei, alguns locais em solo urubá onde Erinlé é cultuado como uma orixá feminina, uma Iabá. Referente à versão a qual eu acredito que seja Erinlé como orixá masculino, existem versões dessa divindade como marido de Abatã. E em outra versão conta como Tim sendo uma esposa de Erinlé, uma das esposas de Erinlé. As histórias variam conforme os lugares onde se é cultuado. E também existe a versão a qual refere-se a Erinlé como uma divindade feminina, tendo como filha Otim, certo? O culto a Erinlé muda muito de cidade para outra. Existem localidades onde Erinlé é cultuado no aspecto feminino e locais como um aspecto masculino. Mas, como eu falei, o que menos importa de fato é o aspecto masculino ou feminino da divindade Erinlé. Eu acho que o mais importante é conhecer em si os fundamentos, a forma de culto ao orixá, independente da sua sexualidade. Eu acho que isso é o que menos influencia, acho que isso é o que menos tem importância, né, dentro do culto. Se ele é masculino ou se ela é feminina. Independente do seu aspecto masculino ou feminino, temos que entender quem o orixá Erinlé, qual a importância desta divindade dentro do culto e para nós que cultuamos a divindade Erinlé. Ainda falando um pouco sobre Erinlé, né, como eu citei no vídeo, que iríamos falar sobre Oxóssi, sobre Odé. Oxóssi é Oxóssi, e Odé são vários orixás. Oxóssi é Odé, mas Odé não é Oxóssi. Assim como Erinlé também é um Odé. Então, ainda falando um pouco sobre Erinlé, orixá que está relacionado com as florestas e com as águas. Ele tem como animais relacionados ao seu culto, além, né, do elefante, como eu citei também, animais que conseguem viver nesses dois ambientes, tanto na água como nas matas, como por exemplo o jacaré. O jacaré também é um animal símbolo do culto a orixá Erinlé. Erinlé tem uma relação muito grande com as Adjéis, né, com as Iamins e com o Sangue também. Por se tratar de um Odé, se faz necessário também assentar-se o orixá Ogum, por ser um Olodé, líder dos caçadores, líder dos Odés. Então, quando se monta o assentamento, né, o Ibá de Erinlé, se assenta também Ogum,
como qualquer outro Odé, se assenta Ogum, se faz a necessidade do assentamento de Ogum, mas no caso de Irinlé, tem também a representação, né, de Abatã como a sua esposa. Em alguns casos, dependendo do contexto, do aspecto do orixá, como masculino como feminino, também se faz necessário a representação de Otim, e em algumas casas também se faz o assentamento desta divindade com ligação a orixá Ossan. Agora também falando brevemente sobre o orixá Otim, já que citamos algumas vezes ela aqui neste vídeo, falando brevemente sobre este orixá, esta está relacionada com as mutações humanas. Existem versos onde conta sobre essa divindade possuir 4 seios. Existem alguns itãs, certo? Deixando bem claro aqui neste vídeo para vocês, eu já falei isso algumas vezes, não devemos nunca levar Itã ao pé da letra. Acredito eu que os Itãs ele tem o intuito mais de uma história moral do que verídica de fato, certo? Então nunca devemos levar de fato ao pé da letra os Itãs. Algumas histórias, alguns Itãs que existem são para representar algo, para nos passar algum conhecimento, algum ensinamento sobre o culto ao orixá, mas não que de fato isso tenha acontecido. E também já falei aqui nos vídeos aqui no canal, existem alguns itãs que são propagados dentro dos terreiros de candomblé, dentro das casas de candomblé, que infelizmente foram modificados, adaptados e muitos até criados aqui no Brasil, e que não faz sentido algum para o culto ao orixá de fato, certo? Então existe então onde fala que Otim teria 3 seios, assim como existe Itã que fala sobre Otim ter 4 seios. Inclusive existe um rio chamado Rio Otim, onde neste rio existe 4 pedras que acredita-se que essas pedras fazem reverência ao orixá Otim, aos 4 seios de Otim. Assim como Irinlé, certo? O aspecto de Otim sendo homem ou sendo mulher, sendo orixá masculino ou orixá feminino, acho que é o que menos importa, embora, no meu ponto de vista, baseado em estudos e versos de Ifá, acredito eu que Otim seja de fato uma Iabá, um orixá feminina, certo? Por que existe essa confusão Odé Otim, sendo um orixá masculino ou um orixá feminino? Pelo título Odé, certo? Muitas pessoas acreditam que Otim seja um orixá masculino por causa do título Odé. Mas, como eu disse no início do vídeo, Odé não é orixá, Odé é um título. Então, Odé se encaixa sim para o Otim, porque ela é uma orixá que faz parte do clã dos Odés, faz parte do clã dos caçadores. Então, sim, Odé, Otim ou Iá, Otim são a mesma divindade. É um orixá feminino, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agradeço desde já a todos que assistiram, que acompanharam o vídeo até o final. Peço a todos que assistirem esse vídeo que deixem um like, que deixem seu comentário, que compartilhem o vídeo. Para quem não é inscrito, se inscreva no canal. Isso vai ajudar ao canal e ajudar a mim, né? Para me motivar a trazer mais informações para vocês, mais conteúdo para vocês. Desde já, muito obrigado. Que Babá Minha Irinlé abençoe a todos vocês. Muito axé. Um grande abraço. Um beijão para todos.